Levíticos, né? 25. Levíticos. Diz assim: Adonai falou a Moshe no Monte Sinai e ele disse: fala ao povo de Israel, quando entrarem na terra que eu dou a vocês, a terra deverá guardar um descanso de Shabat. Shabat, tá? Aí abre um parentezinho lá, Shemit, né? Para Adonai, semeia o campo durante 6 anos. Durante 6 anos podem suas vinhas, juntem sua produção. No 7º ano, porém, haverá um descanso de Shabat absoluto na terra. Um Shabat para Adonai. Não semeiam o campo, nem podem as vinhas, não colham o que cresce sozinho das sementes deixadas por vocês na colheita anterior, e não recolhem as uvas da vinha não podada. Será um ano de descanso absoluto para a terra. No entanto, que a terra produzir durante o ano de Shabat será alimento para todos vocês. Você, seu servo, sua serva, seu empregado, para que viva perto de você, seu gado, os animais selvagens da sua terra. Tudo que a terra produzir será usado como alimento. Contém 7 Shabat de anos, 7 vezes, 7 anos. Isto é, 49 anos. Então, no 10º dia do 7º mês, no Yom Kippur, soem o toque de shofar. Soem o shofar em toda a terra e consagrem o 50º ano anunciado a liberdade por toda a terra e todos os seus habitantes. Amém, queridos? Então, ele fala que ele cria ali um ano sabático, né, o Shabat ou Shemitah, aonde o povo vai produzir 6 anos na terra, e depois desses 6 anos, né, eles vão juntar, eles vão guardar, e no 7º ano eles não vão fazer absolutamente nada. Por exemplo, nem o que ficou para colheita, eles vão colher. Por exemplo, tem aqueles frutos ali que eles não colheram, eles não podem comer, só vão comer do próximo fruto que nascer. Então, durante esse ano, 7º ano, eles viviam totalmente na dependência do Senhor. Eles não faziam absolutamente nada. Não plantavam, não colhiam, não semeavam, nada. Então, eles viviam 100% na provisão do Senhor. Aonde, o que acontecia nesse período? Esse período era o período que a terra mais produzia. Era o período que eles não plantavam, que eles não semeavam, que eles não faziam nada. Era o período que eles mais produziam. E tinha um propósito de Deus nisso. Tinha um propósito de Deus em mostrar para o homem, né, no 7º ano, na perfeição, na plenitude de Deus, mostrar para eles como que o ser humano vivia antes do pecado. O ser humano vivia antes do pecado totalmente na dependência do Senhor, totalmente sustentado pelo Senhor. O homem não semeava a terra, não arava, não fazia nada. Então, quando a terra trabalhava 6 anos, semeada pelo homem, trabalhada pelo homem, no 7º ano ela descansava, ela produzia como nunca produziu em sua vida. Era uma fartura, era uma abundância, para que Deus mostrasse para o homem que depender dele era muito melhor do que ter pecado. Então isso incentivava o homem a viver na dependência de Deus, incentivava o homem a viver na obediência de Deus. Ou seja, eram os 6 anos que eles trabalhavam, e aquilo para não subir no coração deles, falar, é meu trabalho, é obra da minha mão, que eu posso, que eu faço, que eu aconteço. O Senhor proibiu os 7º ano deles trabalhar, e o Senhor produzia tudo para eles, para mostrar para eles que não foi o trabalho das mãos deles, mas foi o poder e misericórdia de Deus que fazia a terra produzir. E Deus estava mostrando para o homem que não precisava fazer nada da terra se ela tivesse no controle de Deus. Então a terra no controle do homem, tá? Ele tinha que trabalhar, tinha que arar, tinha que preparar, tinha que produzir. No controle de Deus, o homem não precisava fazer nada e que Deus cuidava dele. Então esse foi o sentido que Deus quis mostrar, tá? E também fazer uma referência ao milênio, tá? De que no milênio de Cristo, o milênio se dará, né, após a volta do Senhor, né, ao contrário do que as pessoas pensam, né, que vai ser um piscar de olhos, assim, vai ser um arrebatamento secreto. Ele não vai ser secreto. A volta do Senhor ela se dará diante de todos os olhos, será um evento só, onde a igreja sobe, e a palavra fala que nós encontramos o Senhor nos ares, acredito eu, nas regiões celestes, e depois ele volta com a igreja, todo olho vê, todo olho dobra, toda língua confessa
que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí Jesus ele volta com a igreja, o Monte das Oliveiras vira uma planície, o Senhor vem com a Jerusalém Celestial, né? E ali, né, ele estabelece, digamos assim, a sua embaixada celestial. Prende Satanás por 1000 anos, e dentro de 1000 anos o Senhor governa a terra, né, estabelecendo nela a sua justiça eterna. Depois de 1000 anos, o Senhor sobe com a igreja, solta Satanás, né, fala para o povo, vocês não quiseram, né, vocês têm por pai ao diabo, então larga Satanás ali, e depois o Senhor vem e derrama a sua ira sobre a terra, onde ela acaba em fogo. Quando a terra acaba em fogo, logo vem Apocalipse 20, o grande trono branco, onde o Senhor vai julgar, né, todos, ricos e pobres, livres e servos, grandes e pequenos, todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Então, ele estabelece esses 6 anos de descanso para a terra, 6 anos de trabalho para a terra e 1 ano de descanso. Então, olha o que Deus faz. Ele fala para o homem trabalhar 6 dias, no 7º descansar. Ele fala para o homem produzir na terra 6 anos e no 7º ano a terra descansar. Ele fala para o homem fazer, né, 49 ciclos, né, de 7 anos. 49 vezes 7, né? 49, 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. Então, na verdade, são 49 ciclos. São 7 ciclos, né? Então, 7 ciclos de 7 anos. 7 anos, depois 7 anos, depois 7 anos, 7 anos, 7 anos, 7 anos, 7 anos. Dá 49 anos, tá? E dentro de 49 anos, o 50º ano, ele faz o quê? Ele faz um jubileu. Nós acabamos de ler agora em Êxodo, capítulo 25, Levítico 25. Acabamos de ler Levítico 25. Então, 7 vezes o ciclo de 7 anos é um jubileu. Tá certo? Foi exatamente, né, nisso que foi baseada a festa de Pentecostes. Que a festa de Pentecostes durava quanto tempo? Durava 49 dias. E no 50º dia, né, era a festa da colheita, durava 49 dias. No 50º dia, era a festa de Pentecostes, porque Pentecostes vem de penta, vem de 5, tá? Então, tudo baseado nesse jubileu. Então, 6 dias trabalha, no 7º descansa. 7 anos a terra produz, no 7º descansa. 7 vezes 7 anos, né, há um jubileu. Por que Deus criou isso? O que Deus quis nos mostrar com isso? Na verdade, Deus quer nos mostrar muitas coisas. Quando nós pegamos, né, esse período de 6 anos e descanso para a terra, e nós pegamos isso chamado Shemitah, e isso é alinhado cai em cima de uma festa judaica, cai em cima de Yom Kippur, né, cai em cima de um Pentecostes, tem profecia. Ah, pastor, sempre teve eclipse solar, sempre teve eclipse lunar, pastor, sempre teve, né, eclipse solar, sempre teve lua de sangue, sempre teve. Mas foram pouquíssimas vezes que uma lua de sangue se deu num ano sabático e numa festa judaica. Por exemplo, nós temos uma lua de sangue que ela se deu num ano sabático e ela também se deu em cima de uma festa, que foi a Páscoa, num ano sabático. Foi no ano 33 da era cristã, foi quando Cristo foi morto. Quando Cristo foi morto, foi numa festa judaica, foi no ano sabático e teve lua de sangue. No ano 70, depois de Cristo, quando Domiciano, né, ele permitiu, né, que os otomanos destruíssem Jerusalém, foi no ano sabático, foi no ano de Shemitah, e foi também, tivemos lua de sangue. Em 1948, quando Israel voltou a ser nação, foi no ano sabático, né, foi no ano sabático, foi em cima de uma festa judaica, e também tivemos lua de sangue. Amém? Na Guerra dos 6 Dias, também foi no ano sabático. E também nós tivemos lua de sangue numa festa judaica. Amém, queridos? Então você vê que quando tem lua de sangue, em ano sabático, que é ano de Shemitah, tá? Em cima de uma festa judaica, acontece alguma coisa. E acontece alguma coisa que marca a história.
E essa não é só uma coisa que acontece, que marca a história. Cumpre-se uma profecia bíblica. São profecias muito fortes. São profecias muito fortes mesmo. Tá? Quando teve a queda do World Trade Center, tá? Foi no ano sabático, foi ano de Shemitah, tá certo? Foi ano de Shemitah. E depois que houve a queda do World Trade Center, criaram várias leis, né? Criaram várias medidas de segurança, criaram uma série de medidas, onde aquilo ali já foi um preparo, né? Para que viesse ser introduzido de uma maneira muito forte o governo do anticristo, tá? Foi em ano sabático, foi em período, né, de Shemitah. Então, não são datas alheias, são datas, né, de festa judaica, em meses, né, judaicos, meses bíblicos, que são meses de juízo, muitas das vezes, né, mês de Elul, por exemplo, são meses que sempre há juízo nesses meses. Então, o que acontece, amados irmãos? Você vai observar, se você for pegar o histórico de lua de sangue, na história, né, você tem esse calendário no Google, você coloca esse calendário de lua de sangue, vai aparecer o calendário da NASA, né, de outros, né, órgãos que estudam isso, né, eles chamam de luas vermelhas, não chamam de lua de sangue. Você vai ver, nesses calendários, você vai conseguir pegar quando que essas luas aconteceram. Você consegue pegar bem lá de trás. E você vai ver que quando essas luas ela acontecem no ano sabático, Shemitah, e em uma festa judaica, você vai ver que sempre marcou a história. Por exemplo, quando Antíoco Epifânio, ele profanou o templo, né? Lá quase no ano sério, ele profanou o templo, ele sacrificou um porco, né, no altar, ele sentou no trono, né, dentro do templo, querendo parecer Deus, exatamente fazendo a figura do anticristo, né, que as coisas passadas é sombra de coisas que haviam de vir. Isso aconteceu numa Shemitah, teve lua de sangue em cima de Yom Kippur. Ou seja, houve uma festa judaica, houve uma lua de sangue, tá? E foi em época de Shemitah. O que aconteceu? Houve a destruição. O Antíoco Epifânio, ele entra, ele profana o templo, ele sacrifica um porco, um animal impuro, né? Afrontando o Senhor, tá certo? E ele senta no trono de Deus, querendo parecer Deus, exatamente a figura do anticristo. Mas houve uma lua de sangue, houve uma Shemitah, foi no período de uma festa judaica. Então sempre houve lua de sangue? Sempre houve lua de sangue. São sinais que Deus deu. Mas quando a lua de sangue, no mês sabático, no ano sabático, em cima de uma festa judaica, sempre acontece alguma coisa muito forte. 2014, nós tivemos uma lua de sangue, em abril. 2015, nós tivemos outra lua de sangue, né? E foi em Shemitah, ano sabático, e foi também em cima da Páscoa. Nós tivemos lua de sangue. Quando nós tivemos lua de sangue, né, nós nos reunimos, nós falamos, fizemos live, falamos, olha, pode esperar, que dentro de 7 anos vai acontecer alguma coisa. Porque teve lua de sangue em cima de uma festa judaica, em cima de um Shemitah. Toda vez que isso acontece, acontece algo muito marcante na Terra, acontece algo muito profético na Terra. E aí, amados irmãos, nós entramos aí no ano sabático, entramos numa Shemitah em setembro do ano passado, e ela termina em setembro deste ano. O período de Shemitah ele demora ali 1 ano, tá certo? O que nós temos aí? Né? Nós temos leis de obrigações, né? De picada e muitas outras coisas. Nós temos aí o quê? Uma guerra acontecendo, que pode ser o estopim de uma terceira guerra mundial. Nós temos, né, uma crise econômica a caminho, tá? Ah, pastor, mas a Shemitah não existe mais, não vivemos mais na lei. Foi algo que Deus estabeleceu, o homem ele ignorou isso, mas Deus continua mantendo isso, tá? Você vai ver, você vai pegar as grandes depressões financeiras que houve na história, toda a depressão financeira, ou seja, toda a queda financeira, toda a crise financeira que houve no mundo, se você fizer um mapeamento de 1931 para cá, não precisa ir muito longe não, você vai ver que a cada ciclo de 7 anos houve uma depressão, né? Houve uma queda de bolsa,
né, houve uma crise financeira, a qual nós entramos para essa crise financeira. Toda vez que há guerra em qualquer lugar do mundo, aumenta petróleo, aumenta combustível, aumenta gás, derivados de petróleo, né, aumenta a comida. Né? Então, quanto está o arroz, irmãos? Quanto está o feijão? Quanto está a carne? Quanto está o combustível? Quanto está o gás de cozinha? Né? Eu estou tendo uma correria de 15 dias aí que eu não consegui ir no mercado. Então aqui em casa hoje não tinha absolutamente nada. Eu dei um pulinho no mercado aqui para comprar algumas coisinhas de manhã cedo, que não foi nem na casa da padaria. Mas é uma padaria e mercado ali. É assustador, assustador. Uma pasta de dente, R$9. É assustador como está. Mas isso aí, nós estamos vivendo um período sabático. O homem, o que ele fez? O homem, ele negligenciou